essa nação, ela tem uma história única. E a história dessa nação, como eu falei, remonta ao primeiro homem criado por Deus Altíssimo, o profeta Adão. Toda a história daqueles que se submeteram à vontade de Deus é a história dessa nação, é a história de cada um de nós. Então nós temos a unidade da nossa história. Nossa história é única, remonta aos nossos ancestrais, ao primeiro homem, o profeta Adão, e a todos os mensageiros que vieram depois dele. Uma outra característica é a unidade do caminho seguido. Todos os muçulmanos, nos 4 cantos da terra, todos eles seguem um único caminho, a senda reta de Deus Altíssimo. Deus Altíssimo nos ensinou na surah da abertura, surah al-Fatiha, a repetirmos em cada oração: Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayra al-maghdubi alayhim waladdallin. Guia-nos a senda reta, o único caminho que leva até ele, a senda dos que agraciastes, ou seja, todos aqueles que fazem parte dessa nação, seguem esse mesmo caminho, não a dos abominados e nem a dos extraviados, não o caminho daqueles que se desviaram das orientações de Deus Altíssimo. Então o caminho que essa nação segue é um caminho único, um caminho reto que leva a Deus Altíssimo. E numa outra área de Deus Altíssimo: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Diga, esse é o meu caminho. Eu convoco a Deus com sabedoria, eu e aqueles que me seguem. Veja, um caminho reto, um único caminho para toda essa nação. Uma outra característica é que essa nação, toda ela está regulamentada por uma única constituição, vamos chamar assim. Essa Constituição regulamenta a vida de todos os muçulmanos, em todos os cantos do planeta. E essa Constituição é o livro de Deus, e a Sunna do seu mensageiro. É o Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em qualquer canto, o muçulmano, se você vai ver a vida dele, ele procura que ela seja regida pelo livro de Deus e pela Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então essa é uma outra característica. Então, o que é ilícito para mim aqui no Brasil é ilícito para o meu irmão, seja na Arábia Saudita, na China, na Indonésia, nos Estados Unidos. O que é lícito para mim é lícito para ele, na Arábia Saudita, na China, na Indonésia, nos Estados Unidos, enfim. A unidade da mensagem, a unidade das regras, da Constituição. E por fim, a última das características que fazem, que moldam a personalidade dessa nação, a identidade dessa nação, é que essa nação, ela está submetida a um único líder, que é o califa. Então, toda essa nação, ela se submete a um único governante, que é o califa. Infelizmente hoje, nós vivemos uma época em que a nação foi dividida em grupos, e o califado foi extinguido, caiu, foi derrubado. E o muçulmano, ele, enquanto indivíduo, ele tem que se empenhar ao máximo para quê? Para restituir o Estado Islâmico, para que ele possa estar sob a liderança de um único líder, que é aquele que foi escolhido pela nação, para reger essa nação de acordo com os preceitos do Alcorão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque só assim, o muçulmano vai poder trabalhar para que a justiça seja implementada de forma plena nesse mundo, assim como aconteceu no passado. Basta pegar a história, vamos pegar o exemplo da Andaluzia, quando os muçulmanos estiveram na Europa. Foi a época em que a igualdade entre as pessoas se mostrou mais clara, a justiça. Foi a época em que o mundo se desenvolveu, a ciência. Tudo por quê? Porque todos estavam submetidos a uma única liderança, que regia essa nação com um único sistema, que implementava a justiça e a igualdade entre as pessoas. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Irmãos, como eu falei, essa nação ela possui características. E Deus Altíssimo, ele disse que cada um de nós, e disse La ilaha illallah, faz parte dessa nação. Então cabe a cada um de nós observar as suas atitudes, aprimorar as suas atitudes, para que realmente ele possa fazer parte dessa nação de forma plena.
Essa nação é um único corpo, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith, né? Se uma parte desse corpo está doente, todo o corpo sofre o efeito dela, né? Então não imaginem, né, que o que afeta você enquanto indivíduo não vai afetar o grupo como um todo. Afeta, né? E não imagina que o que afeta o grupo como um todo não vai afetar você como indivíduo. Afeta. Estamos interligados. Não há como separar. Não tem como. Uma vez que dissemos La ilaha illallah, né, tudo que acontece com os indivíduos que fazem parte dessa nação nos afeta. E tudo que nós fazemos enquanto indivíduos afeta a nação como um todo. E hoje em dia, né, a nação ela vem sofrendo uma série de ataques. Vem sofrendo ataques de todos os campos, né? Isso por quê? Porque ela está enfraquecida. E ela está enfraquecida por quê? Porque os indivíduos que compõem essa nação estão enfraquecidos. Então, a responsabilidade, irmãos, é de cada um de nós. Cada um de nós tem a responsabilidade, né, de aprimorar o seu interior, implementar o Islã na sua vida, se tornar um referencial de muçulmano. Para quê? Para que, enquanto indivíduos, nós possamos formar uma sociedade forte novamente. E com isso, né, fazer com que essa nação, né, volte a ter a posição de destaque que lhe é de direito, a glória que lhe é de direito. Porque a glória pertence a essa nação. Essa é a promessa de Deus no Corão, de Deus Altíssimo, que Al-Izzatu Lillah wa li Rasulihi wa lil Mu'minin, que a honra, a glória pertence, né, a Deus, a seu mensageiro e aos crentes. Né? Então, se na verdade nós estamos sofrendo hoje, é porque há um problema na nossa prática, na nossa atitude como muçulmanos. Então nós devemos fazer uma avaliação das nossas atitudes, né, e entender que nós, verdade, se nós não nos tornarmos melhores indivíduos muçulmanos, né, a nossa nação vai continuar sofrendo o que ela está sofrendo. Lembre-se que Deus Altíssimo, ele diz: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Que Deus não muda a situação de um povo até que eles mudem os seus interiores. Então, não esperem, né, que os outros façam o seu papel, né? Aquela máxima que corre por aí, não, por que eu vou ser honesto se todo mundo é desonesto? Eu vou ser trouxa? Eu vou ser otário aos olhos das pessoas? Não funciona para o muçulmano, né? O muçulmano, né, ele sempre diz: eu vou ser honesto, eu vou ser o melhor, mesmo que os outros errem. Porque a minha atitude vai influenciar o outro, vai influenciar o outro, vai influenciar o outro, e no final das contas, quando eu parar para ver, né, toda a nação vai estar bem. Mas para isso precisa de um passo, e o passo é dado pelo indivíduo. Ibadallah, inna Allah qad amarakum bi amrin qad bada'a bihi bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa qa'idina wa mu'allimina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah an-nabiy al-ummi al-mab'uth rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ardillahu 'an al-khulafa' ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an بقية أصحاب نبيك أجمعين وأن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأنت يا أخي أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.